Boa noite, pessoal. Boa noite novamente, né? A live anterior ela travou e encerrou sozinha. Então, tô aguardando o pessoal entrar novamente para dar continuidade à aula de biossegurança para o pessoal do P5 de estética. Então, agora vocês estão entrando mais rápido. Eu acho que realmente foi algum problema no Instagram, no outro vídeo, que eu não consegui salvar, tá? Infelizmente, a primeira parte da aula, gente, eu não consegui publicar. Ela só ficou quem assistiu online mesmo. Desculpa, mas o Instagram ele não permitiu, né? Não deu a opção de eu compartilhar e eu nem consegui salvar no celular. Também não consegui, então, infelizmente, quem assistir depois vai ficar só com a segunda parte, tá? Mas o material já está disponível de qualquer forma. E aí a gente vai dando continuidade aqui, certo? A partir dos riscos ocupacionais, né? Já expliquei, a gente vai para o slide seguinte, tá bom? Esse slide aqui, gente, é um videozinho curtinho, tá? Onde a gente vai falar sobre a diferença entre risco e perigo, que às vezes é confundido. Boa noite, Tassiana, egressa de enfermagem, seja bem-vinda à aula de biossegurança. Então, a diferença entre risco e perigo, tá? Vou passar aqui um videozinho animado, tá? Para que vocês compreendam a diferença, que muitas vezes é confundida e interpretada como sendo a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui para vocês. Perigo e risco são palavras usadas muitas vezes como sinônimos, mas têm significados bem diferentes. Por exemplo, uma tempestade com raios representa um perigo quando observada de um lugar seguro. Mas ficar exposto a ela em um campo aberto representa um risco. E quando o assunto é segurança, saber essa diferença é fundamental. O perigo está sempre relacionado à natureza do elemento em questão, ou seja, é algo intrínseco a ele, como o fogo, que sempre vai representar um perigo. Mas quando um perigo passa a representar também um risco, risco está relacionado à probabilidade de um acidente acontecer. Ele varia de acordo com a exposição ao perigo, ou seja, o quanto você interage com um perigo sem os cuidados necessários, como pular uma fogueira, por exemplo. Quando usada com sabedoria e precauções de segurança, uma fonte de perigo, como o fogo, pode se tornar um risco aceitável e ser até muito útil. O importante é saber identificar e calcular o risco de se expor ao perigo. Aí você decide se essa equação vale a pena, ou seja, se o risco é controlável. Outro bom exemplo é um lago, que apesar de parecer tranquilo, também representa um perigo, mas só representa um risco se você entrar nele e não souber nadar. Com os agrotóxicos também é assim. Como toda substância química, eles representam um perigo. No entanto, a exposição pode ser controlada e não representará um risco para a sua saúde. Precisa usar equipamentos de proteção, seguir as instruções da bula, seguir o receituário agronômico, respeitar o tempo mínimo entre aplicação e colheita. Por isso, é muito importante avaliar o risco para se determinar as formas de uso corretas e, assim, diminuir os riscos relacionados a essa exposição. E é por isso também que seguir corretamente as instruções é fundamental para diminuir os riscos e, assim, garantir a segurança de trabalhadores e consumidores. Quando se trata de perigo, precisamos determinar a exposição para que o risco seja controlado e considerado aceitável. Então, meninas, por nada, Tassiana. Em relação aqui o risco e perigo, né, a gente viu que o perigo ele vai existir. O vídeo eu achei bem interessante, por isso que eu trouxe para vocês.
ele é bem didático, né, bem ilustrativo da forma de como que diferencia, né? Então, como ele citou o exemplo, por exemplo, do fogo, né? Então, o fogo é o perigo, mas ele só vai se tornar um risco de acordo com a sua atitude frente ao fogo. Então, no momento que você vai ficar pulando, né, brincando com o fogo, então você está aumentando o risco de você ter um acidente com aquilo. O raio, né, que ele citou. Então, se está relampejando e você ficar exposto, a chance de você acabar sendo atingido é maior do que se você estivesse num ambiente que, por exemplo, tivesse um para-raio, né? Então a chance do risco de causar o dano para você vai ser maior se você tiver uma exposição em relação àquele perigo, tá bom? E aí, na análise de risco, a gente vai ter a fonte do risco, né, que pode estar ali, né, que representando, seja um perigo, possa representar um risco. A gente vai ter o receptor, que seria o indivíduo podendo entrar em contato com esse risco, e a questão da exposição. Se existir uma fonte e existir o receptor, mas ele não tiver como ter a exposição àquela fonte, então não vai existir o risco. Catiane está dizendo que está travando. Então, a fonte, só reforçando, a fonte e o receptor, sem existir a exposição, não vai ter como existir o risco, porque a fonte e o receptor vão estar distantes. A fonte e a exposição, sem existir um receptor, também não vai existir o risco, porque quem é que vai se expor ali? E a exposição junto com o receptor, se não tem uma fonte, também não vai estar ocorrendo. Então, a junção da fonte, do receptor e da exposição vai fazer com que cause um risco à saúde desses indivíduos, tá bom? Ai, gente, eu lembrei uma coisa aqui. Amanhã à noite, de 6h50 a 18h50 até as 22 horas, eu vou estar dando aula de biossegurança para radiologia. Como a primeira aula é essa que vocês estão vendo aqui, ela é comum aos dois, então eu vou estar iniciando essa aula aqui, tá? A aula 1, primeiro slide, eu vou estar iniciando com a turma amanhã. Se vocês quiserem acompanhar, tá? Para reforçar o conhecimento. Na verdade, a gente já começou, mas ficou ainda bem no início, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar a aula, serão bem-vindas. E aí, a gente tem aqui a análise de risco, tá? Então, a análise de risco, ela vai envolver tudo isso aqui. Ela vai envolver a ordem de serviço, ela vai envolver o mapa de risco, que vai justamente, né, a CIPA, que eu já tinha falado para vocês, vai ser a comissão interna justamente para fazer a avaliação dos riscos que aquele ambiente do trabalho vai poder estar favorecendo, né, um acidente ou não. Então eles vão fazer a análise dos riscos daquele ambiente. A PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A Catiane está dizendo que parem de mandar coração, porque quando manda coração trava lá para ela. Então, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCA, o Programa de Conservação Auditiva, né, que dependendo do risco físico, se for um risco de som alto, de vibração, isso pode causar males. Programa de proteção respiratória, e aí vai depender também do ambiente que você tiver, né, se você vai ter ali a Tassiana tá mandando coração.
Então, tá desculpado, Tassiano. A gente não sabia, e Laninha também, a gente não sabia que mandar os corações fazia travar. Sim, o programa de proteção respiratória, né? Então ali a poeira ou fumaça, coisas do tipo, dependendo do ambiente que você estiver exposto, então é necessário ter um cuidado também. Programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção civil, e mais específico, né, para a área da construção civil, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, a gente vai ter tudo isso relacionado, né, para se calcular e se avaliar, fazer a análise de risco que o ambiente ali vai estar proporcionando. Você está dizendo, pois é, nós vamos colocar a transmissão em risco. Então, essa análise de risco, né, vai ter esses parâmetros aí a serem avaliados, serem considerados para que não seja o profissional exposto desnecessariamente a fatores que podem comprometer a saúde do mesmo, tá bom? Tá entendido até aí, gente? Posso dar continuidade? Hein, meninas? Posso dar continuidade? Vou passar mais um videozinho, tá? Onde ele traz exemplos dos agentes de risco. E aí ele vai trazer vários cenários do personagem lá, onde vai ter, por exemplo, o risco auditivo, o risco elétrico, vários tipos de risco, tá? Risco de cair no buraco, aí assim por diante. Então, pronto. Então vou trazer o outro agora para vocês prestarem atenção aí. Eu vou fazer os comentários quando o videozinho acabar. Eu ia dizer quando o risco acabar. Então quando o videozinho acabar eu faço os comentários, tá bom? Então, o uso do agrotóxico, né, o risco químico. Eu lembrei que o vídeo ele não tem fala, tá? Então eu vou explicando. O risco químico do agrotóxico, né, ele se expôs sem utilização de nenhum EPI. Então ele estava exposto a um veneno, comprometendo assim o seu corpo, né? Então o veneno causando danos aos seus sistemas ali. Caso pela inalação, comprometeu ali o seu sangue, seu sistema respiratório, então o fígado, né, nesse caso aí foi comprometido também. Então cada produto na embalagem ele deve existir a orientação, como tem um símbolo aqui, ó, deve existir a orientação de que é prejudicial. Nesse caso afetou até a esterilidade dele. Então, algumas situações, o uso de agrotóxicos pode ser feito automatizado, né, como ele está colocando aí. Então ele diminui o risco, porque ele não ficou mais exposto. O agente físico, nesse caso aí tem o ruído. Observem que atrás dele tem o equipamento de proteção individual, que seria ali o fone para tapar o ouvido e diminuir a intensidade do som. Só que isso, os anos passando, criou até teia de aranha, ó, e ele não usou o EPI. Então, isso com o tempo prolongado, ele já começa a ter dificuldade em ouvir o que as pessoas falam, mesmo em cima delas, né? E os anos passando,
e continua ainda sem utilizar o equipamento, né, já bem automatizado, mas ele continua sem utilizar o EPI. Tá conseguindo ouvir mais nada, né, porque o prejuízo causado já não tem como mais ser revertido. Aí também é exagero, né? Agora ele quer colocar o tampão, né? Agente de acidentes. Então, observem que a mulher, ela tá com salto, né, mais alto, o que já é um risco para torção do tornozelo. E aí ela vai subir para poder, olha o salto, né, subindo uma escada, para poder fazer algo numa altura maior. Então colocou lá a cortina, olha o que ela vai fazer para pegar ali, né, uma coisa que ela achou que tinha perdido. Aí ela olha o relógio, identifica que tá tarde, então vai fazer as coisas nas pressas. No lugar de eu pegar a escada, eu vou pegar a cadeira que tem rodinha e vou limpar ali a prateleira de cima. E aí, né, porque não utilizou a escada, porque não usou o sapato adequado, acabou comprometendo sua vida, né? Então, risco ergonômico, né, a empresa não deu a disponibilidade ali do equipamento correto, né, que teria as rodinhas para fazer com que diminuísse a força que ele fosse utilizar para fazer o transporte, né? Então ele está aí comprometendo o seu joelho, suas pernas, sua coluna. Então ele está comprometendo. Boa noite, primo, seja bem-vindo. Ele está comprometendo ali sua saúde com risco ergonômico no momento que ele não está utilizando um equipamento para transportar adequadamente aquele peso. Isso com o tempo vai prejudicando a coluna dele. A coluninha dele aí já era. Cotovelo, braços, joelho, tornozelo, tudo fica comprometido. Boa noite, primo. E aí vem outra questão, ele vai utilizar um equipamento a qual ele não está capacitado para usar. Ele acha que vai facilitar a vida dele, como ele identificou que tinha uma chave no local, ele acha que ele pode pegar para facilitar a vida dele. Só que, como eu disse, ele não estava capacitado e no lugar de ajudar, ele acabou comprometendo muito mais do que só a atividade dele. Obrigado, primo. Então, quando se tem o equipamento adequado, né, ele pegou ali o equipamento, o carrinho, só que ele não sabe manusear. Aí olha o que ele fez. Causou um prejuízo danado na empresa. Anteriormente, ele estava com o equipamento quebrado, então ele já estava errado, né? A empresa estava errada, ela deveria disponibilizar o equipamento que ele fosse necessitar. Nos agentes biológicos, a gente tem ali um ambiente contaminado. Vamos supor ali que seja EPIs que as pessoas de um hospital jogou no lixo, né? E aí ele tirou uma foto do micro-organismo para identificar. Boa noite, Felina. Isso, Súlia, é uma aula. Minhas aulas estão sendo online por causa do coronavírus. Então ele foi lá, viu o risco, né? Viu que estava aberto, que estava exposto. Então ele procurou utilizar um EPI, tapou aquele material para não ficar exposto e acabar contaminando outras pessoas. Então, gente,
foi um resumozinho, né, esse vídeo dos agentes de risco que a gente falou hoje à noite. Espero que tenha dado para vocês compreenderem eles. Então, minha amiga está dizendo aqui que ótimo, parabéns, sucesso para toda a turma. Então, eu estou dando aula sobre biossegurança para a turma de estética, Súlia. As meninas agora estavam vendo o vídeo, né, sobre os agentes de risco. Esses agentes de risco, um dos exemplos, né, que foi o ergonômico. Se vocês observarem, assim como no primeiro, que foi o risco químico, né, com os agrotóxicos. Então, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, eles não foram disponibilizados para o profissional. Obrigada, Cidinha. Então, não foi disponibilizado para o profissional. O que fez com que ocorresse o quê? Ocorresse a exposição do trabalhador. No risco químico, como ele estava lidando com agrotóxicos, com produtos tóxicos, né, ele teve comprometimento das vias aéreas, né, do fígado, até a questão da esterilidade. Então, conhecer o tipo de produto que você está utilizando para poder adequar o tipo de equipamento de proteção individual e coletivo que você vai utilizar é extremamente importante. Então, os vídeos eu tenho, só que não dá para enviar por e-mail porque são grandes, tá? Eu vou ver, como esses são curtinhos, eu vou ver se o tamanho do arquivo em si, só do vídeo, ele é pequeno, tá? Eu vou ver se eu consigo enviar. Espero que quando terminar essa aula aqui eu consiga salvar, né? Porque a anterior, infelizmente, o Instagram não me deu a opção de salvar nem de compartilhar ela. E aí ela encerrou e eu não pude enviar para vocês, infelizmente. Sim, então a gente viu que tá faltando o equipamento de proteção individual, né? Lá no risco químico. O outro risco que ele mostrou foi o risco, né, auditivo, né, o risco físico. O equipamento de proteção existia, mas ele infelizmente não utilizava. Ele deixou, né, perdeu sua audição, né? A gente viu que no passar dos anos é que vai vindo o comprometimento. Não é um dia, dois que você vai ficar ali que vai causar, mas quanto mais você ficar exposto, né, naquele trabalho, você vai acabar tendo uma certa perda auditiva. No risco, deixa eu ver qual foi o subsequente, foi o ergonômico, né, onde por nada, é sempre um prazer dar aula para vocês, meninas. O risco ergonômico, então a empresa ela tinha o equipamento, né, que o trabalhador precisava para poder estar transportando as caixas, ele estava quebrado, e aí a empresa ela não disponibilizou o equipamento adequado, o rapazinho lá pegou e foi prejudicando, né, sua coluna, prejudicando sua saúde, carregando as costas, né, sem nenhum equipamento. Ele errou no sentido de querer utilizar um outro equipamento ao qual ele não estava apto para manusear. Então, isso foi uma falha dele, né? Mas não isenta a empresa de faltar com o equipamento adequado que ele precisaria. Né? Então, principalmente nas fábricas, a Tatiana está falando aqui, sim, né? Infelizmente. Por isso que eu falei lá no início da aula de hoje, lembra que eu disse na questão da legislação? A gente tem leis, só que muitas vezes elas não são colocadas em prática, e aí quem acaba pagando com isso é a saúde do trabalhador. Por isso que cada vez mais, né, as empresas elas estão sendo obrigadas a ter... Boa noite, Isabelle, Manuel, sejam bem-vindos. Estou dando aula de biossegurança para a turma de estética. A gente está quase finalizando. Então, por isso que as empresas hoje
são obrigadas a contratarem certos profissionais, como profissionais da segurança do trabalho, medicina do trabalho, dependendo da quantidade de funcionários que se tem na empresa. A questão da exigência da CIPA também vai depender da quantidade, né, de profissionais da empresa e assim por diante. Então as legislações existem, as leis existem, mas é necessário que elas sejam cumpridas. Então a gente falou agora do ergonômico. Ficou faltando qual risco? Qual foi o último? Sim, ficou faltando da mocinha lá, o risco de acidente, né? Que ela pegou uma escada pra colocar lá a cortina, viu o armário sujo, foi tentar limpar, só que aí no lugar dela usar a escada e o sapato adequado, ela acabou utilizando a cadeira, né? Em uma cadeira de rodinhas para subir. E aí se desequilibrou, caiu, causando um acidente. Então, eu acho que foram esses, né? O risco físico do som, químico do agrotóxico, o ergonômico lá do carrinho, o de acidente. Não lembro agora, gente. Ficou faltando comentar algum. Me lembrem aí, deixa eu ver, ergonômico, físico, químico. Sim, o risco biológico, tá? O risco biológico, onde ele viu, né, um lixo que era para o tipo de lixo biológico, só que ele estava exposto e, né, ele exposto, ele faria com que os micro-organismos ali pudessem se espalhar. Então ele foi lá, usou uma máscara, né, para se... Obrigada, Jaqueline, isso, autor biológico. Para ele poder se proteger, e aí ele foi lá e tampou, né, aquele recipiente que estava servindo como fonte de contaminação, tá? Então, meninas, por hoje é só, tá? A Lua se despede aí de vocês. Bom, é um prazer podendo estar com vocês, mesmo que à distância, né? Mesmo que estejamos nesse período onde é extremamente importante se resguardar, se restringir aos nossos lares, né? Para podermos, né, manter a nossa saúde, a saúde dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, familiares, então de todo mundo. É extremamente importante que a gente se isole agora para poder fazer as coisas depois, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitado o máximo possível, tá? Vocês sabem que a turma de vocês é uma turma que eu gosto muito. É uma turma que eu tenho muito apreço, e poder, né, utilizar das ferramentas disponíveis, né, mesmo que não presenciais, é uma forma da gente transmitir conhecimento. Cada professor ele vai estar adequando sua metodologia para passar o conhecimento para vocês, para que vocês não tenham prejuízo em relação às aulas. É um momento sensível agora, mundialmente falando, e cabe cada um, né, refletir e ver que temos que fazer a nossa parte. Prazer em tê-la como nossa professora. Obrigada, Alcineide. Então sempre vou estar disponível para vocês, como sempre tive, né? A gente ficou distante, aí eu só dei aula para vocês no P1, a gente está se reencontrando aqui no P5 agora, mas vocês sabem que sempre puderam contar comigo, né? Dentro das minhas possibilidades, o que eu podia fazer por vocês, eu estava fazendo, e agora não vai ser diferente, tá? Eu fiquei muito triste porque eu não consegui compartilhar e muito menos salvar a primeira parte da aula. Espero que vocês entendam. Mas as próximas eu vou... espero que quando eu encerrar eu consiga compartilhar, né? E as próximas espero também que a gente não tenha mais essa falha. Como eu falei, amanhã à noite eu vou estar dando a aula de biossegurança
para a turma do P1 de Radiologia. E essa aula inicial, ela vai ser a mesma, tá? Para eles também. Então, quem não assistiu hoje, ou quem assistiu e mesmo assim quer revisar, e para quem não assistiu, assistir, né? Serão bem-vindos, podem participar, fazer pergunta da mesma forma, certo? Vocês serão sempre bem-vindas em qualquer aula minha também, não precisa necessariamente ser só na aula de vocês. Tem aula de fisiologia, de bioética, de TCC, de biossegurança, de educação ambiental, tá? Então, vai ser um prazer tê-las em qualquer aula. Tenham uma ótima noite, se cuidem, tá? Eu quero todas saudáveis quando acabar essa crise aí de saúde, que a gente possa se reencontrar, né? E poder finalizar aí as aulas e que vocês tenham conseguido, né, aprender o máximo possível, mesmo que à distância, não só as minhas aulas, mas também a de todos os professores que estão com vocês, tá bom? Laninha é aluna de enfermagem, fique à vontade, já disse, você pode assistir, assim como as meninas de estética, vocês podem assistir todas as minhas aulas, gente. Vai ser um prazer imenso saber que vocês estão aproveitando esse momento, né, mesmo não sendo a aula de vocês, que vocês estão querendo adquirir conhecimento. Isso é extremamente importante e eu fico muito feliz por isso, tá bom? Tenham todos não sei, eu acho que só tem mulher aí online agora, né? Mas tenham todos uma boa noite. Até amanhã para quem for assistir a aula amanhã. Se não, para quem só puder no horário da aula mesmo, até semana que vem, tá bom? Beijos, tchau, tchau, fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Tchauzinho.